20 episódios. Não são 20 anos. São 20 episódios de racismo que um único jogador brasileiro enfrentou desde que pisou na Europa em 2018. 20 vezes que alguém achou que poderia chamar Vinícius Júnior de macaco, imitar primatas na arquibancada, endurar um boneco com a camisa dele numa ponte em Madrid e sair impune. Agora chegou o episódio número 20, e dessa vez o mundo inteiro viu ao vivo, na Champions League, no maior palco do futebol de clubes do planeta. E o que aconteceu depois é exatamente o que a gente precisa discutir hoje, porque a resposta do futebol a esse caso diz muito sobre o que ele realmente é. Dia 17 de fevereiro de 2026, Benfica versus Real Madrid, jogo de ida da fase eliminatória da Champions League em Lisboa. Vinícius marca um golaço. Vai pra festa, no canto do campo, como ele sempre faz, como ele sempre fez, como ele tem todo o direito de fazer. E então, um jogador de 20 anos, chamado Gianluca Prestiani, se aproxima, coloca a camisa na frente da boca e diz alguma coisa. O que Vinícius ouviu? Macaco. O que Prestiani disse que disse? Nada, que Vini interpretou mal. O que Mbappé e Tchouaméni disseram que ouviram o mesmo insulto racista. O que o árbitro fez? Acionou o protocolo antirracismo da FIFA e paralisou o jogo por 10 minutos. Hoje a gente vai entender por que esse caso é mais importante do que parece, por que a resposta das entidades importa e por que o futebol segue tendo uma dívida enorme com o Vinícius Júnior. Para entender o peso desse episódio, você precisa entender o que veio antes. 2021, primeiro episódio documentado. Camp Nou, um torcedor chama Vini de macaco. Caso arquivado, por falta de identificação do autor. 2022, boneco com a camisa dele, pendurado pelo pescoço numa ponte em Madrid. O símbolo mais cruel que você pode imaginar. Os culpados, multas e banimento de estádios. Prisão suspensa. Maio de 2023, o episódio que chocou o mundo. Mestala, Valência X, Real Madrid. As arquibancadas inteiras em coro. Macaco, macaco, macaco. O jogo para. Vini chora no gramado. A La Liga diz que vai tomar providências. Sabe qual foi a providência? 3 torcedores foram condenados a 8 meses de prisão, em regime suspense. Ou seja, eles não foram presos, pagaram multa e ficaram 2 anos sem entrar em estádio. Isso é punição severa pra você? Pra mim não é. Em setembro de 2023, uma criança de 8 anos foi atacada por torcedores do Atlético de Madrid por estar usando a camisa de Vinícius. 8 anos, uma criança. Em 2024, Vini chegou a dizer publicamente que sentia cada vez menos vontade de jogar futebol por causa da repetição desses ataques. E aí chegamos em 2026, e o episódio número 20 acontece, mas dessa vez não nas arquibancadas, dentro de campo, de um jogador profissional, na Champions League. Vamos falar do que está em jogo aqui. Primeiro, o que a UEFA fez. Surpresa, a UEFA agiu rápido. Em menos de uma semana, nomeou um inspetor de ética e disciplina, coletou depoimentos e suspendeu provisoriamente Prestiani para o jogo de volta. O Real Madrid ainda entregou provas formais. Isso é bom. Isso é o que deveria acontecer. Mas agora vem o ponto que a mídia não está dando o destaque que merece. Prestiani foi suspenso por um jogo, e a investigação continua aberta. O Código Disciplinar da UEFA prevê um mínimo de 10 jogos de suspensão para casos de abuso racial comprovado. 10 jogos é o mínimo, não o máximo, o mínimo. E a gente ainda não sabe se vai chegar nisso, porque o caso ainda está em aberto. A defesa de Prestiani mudou de versal. Primeiro ele disse que Vini tinha interpretado mal. Depois, a imprensa portuguesa reportou que ele admitiu aos colegas ter usado a palavra macaco, mas que não sabia que era racista. Depois o Benfica negou essa versal. Não sabia que chamar alguém de macaco era racismo. Prestiani tem 20 anos, nasceu na Argentina, joga profissionalmente desde os 17. E a gente vai aceitar que um jogador profissional em 2026, depois de anos de debate público global sobre racismo no futebol, não sabe que isso é um insulto racial? Isso não é uma defesa, isso é um insulto à inteligência de todo mundo. Agora vem o contra-argumento que eu já ouço. Mas e se Vini realmente tiver ouvido errado, não foi comprovado, certo? Não foi comprovado judicialmente ainda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mbappé disse que ouviu, Tchouaméni disse que ouviu, o árbitro acionou o protocolo antirracismo, o Real Madrid enviou provas à UEFA, o próprio árbitro parou o jogo. Quantas testemunhas você precisa para acreditar num jogador negro quando ele disse que foi chamado de macaco? 4. A resposta deveria ser 0. A palavra dele deveria bastar. Mas no futebol, a gente ainda está perguntando quantas testemunhas são necessárias. E tem mais uma coisa que eu preciso falar. José Mourinho, o técnico do Benfica, ao invés de ficar quieto, disse o seguinte, que em muitos estádios acontece a mesma coisa e que há algo que não bate certo, insinuando sutilmente que Vini estava exagerando ou provocando. A organização Kick It Out, que combate racismo no futebol, reagiu imediatamente, acusando Mourinho de gaslighting, o termo técnico para quando alguém faz uma vítima duvidar da própria percepção da realidade. Isso é uma das formas mais perversas de defender racismo, não defender explicitamente, é só plantar a dúvida. Será que foi mesmo? Será que ele não tá exagerando? Daí essa tática funciona, porque cria a dúvida. E a dúvida protege o agressor. E agora, o que pode acontecer? Cenário 1. A UEFA conclui a investigação, comprova o racismo. E Prestiani leva 10 a 20 jogos de suspensão. Isso seria um sinal real. Seria dizer pro mundo, a Champions League não tolera isso. Qualquer jogador que fizer isso vai perder meses de carreira. Cenário 2. A UEFA conclui que não há provas suficientes. Prestiani sai sem punição efetiva. E aí o recado é claro. Dentro de campo, entre jogadores, você pode fazer isso e sair ileso. Só tome cuidado pra tapar a boca. Qual dos dois cenários você acha mais provável? Coloca nos comentários. Eu tenho minha opinião e vou dizer ela agora. O futebol tem uma dívida impagável com Vinícius Júnior.
Esse jogador chegou à Europa com 18 anos, vindo do Flamengo, e passou anos sendo chamado de macaco, vendo o boneco com sua camisa pendurado numa ponte, vendo uma criança de 8 anos ser atacada por usar sua camisa, admitindo publicamente que estava perdendo a vontade de jogar. E durante todo esse tempo, o que o futebol fez? Investigou, prometeu, criou protocolos, distribuiu notas de repúdio, e o problema continuou. Episódio 1, 2, 3, 20. Vinícius não é a vítima aqui, ele é, como ele mesmo disse, o algoz dos racistas, porque toda vez que sofre um ataque, ele não fica quieto, ele denuncia, ele confronta, ele usa a plataforma dele para fazer barulho. A vítima aqui é o futebol. Porque o futebol está falhando com um dos maiores jogadores do mundo e com todos os jovens negros que assistem a isso e entendem a mensagem. A mensagem que eles estão recebendo quando nada acontece é: você pode ser o melhor do mundo e ainda vai ser chamado de macaco. E quem fizer isso vai ter apenas uma multa e um banimento temporário. O futebol não vai se limpar com notas de repúdio. Não vai com um jogo de suspensão. A única coisa que muda comportamento é consequência real e proporcional. 10 jogos de suspensão é o mínimo. Deveria ser uma temporada inteira. E o clube que defende o jogador racista, como o Benfica fez ao tentar recorrer da suspensão, deveria ser advertido formalmente. Mourinho não deveria poder fazer comentários que plantam dúvidas sobre a vítima sem resposta oficial da UEFA. O futebol continua tendo uma dívida com Vinícius, e o Prestiani ainda está esperando o julgamento. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai dividir os comentários. Se Prestiani sair dessa investigação sem punição severa, menos de 10 jogos, você vai continuar acreditando que o futebol europeu leva o racismo a sério? Porque essa vai ser a prova. Não as notas de repúdio, não os protocolos. O que eles fazem com Prestiani é o que vai dizer pra gente o quanto eles realmente se importam. Me fala nos comentários. Você acredita que a UEFA vai punir de verdade? Ou já espera que o caso fique em nada, como tantos outros? Se você quer continuar acompanhando esse caso e tudo que envolve o futebol brasileiro e a seleção, se inscreve aqui no canal. A gente vai trazer a atualização assim que a UEFA anunciar a decisão final. Até a próxima!